E se a chave para transformar sua experiência de vida estivesse menos em controlar o que acontece e mais em redefinir sua própria perspectiva? Não se trata de uma fórmula mágica ou de um otimismo cego, mas de uma profunda calibração da sua visão, onde cada desafio, cada revés, cada momento de incerteza se revela como um componente essencial na sua jornada de evolução. Carl Jung, o visionário explorador da psique, percebeu que as aparentes aleatoriedades e as complexidades da existência são, na verdade, peças de um quebra-cabeça maior. Elas compõem uma coreografia sutil da vida, um processo de lapidação que nos conduz exatamente para onde precisamos estar. Quando essa compreensão se enraiza, o mundo se reconfigura, as adversidades adquirem um propósito, as dúvidas perdem seu peso opressor, e a vida começa a responder de maneiras antes inimagináveis. A ideia de agir como se o sucesso já fosse uma realidade emerge dessa profunda sabedoria. É um posicionamento de alma, não uma evasão da verdade. Não é sobre mascarar a dor ou ostentar uma felicidade forçada, mas sim sobre trilhar o caminho com uma confiança intrínseca que independe de validações externas ou provas imediatas. Jung via a psique como um vasto ecossistema, onde as paisagens internas moldam o terreno da vida. Quando você se move com a convicção de que o melhor já está em construção, seus pensamentos, suas ações e até mesmo sua linguagem se alinham a esse destino desejado. Essa coerência interna gera um eco no universo, e o mundo exterior, de forma surpreendente, começa a espelhar a qualidade da sua disposição interior. Esta maneira de viver é tanto um convite quanto um desafio à liberdade. Ela exige que você rompa com a inércia de esperar para ver e se entregue à potência do que já pode ser sentido e vivido no presente. Não é antecipar uma vitória, mas sim cultivar a energia de quem já está em paz com o processo. Ao adotar essa mentalidade, a urgência de chegar lá diminui, e o medo de perder se esvai. Em seu lugar, nasce uma tranquilidade inabalável, uma fé que não precisa ser provada, apenas expressa. Nesse ponto, a vida deixa de ser um campo de batalha para se tornar um espelho, refletindo não o que você deseja aparentar, mas aquilo que você já se permitiu ser. A mente humana, uma força colossal, frequentemente se volta contra si mesma. Quantas vezes nos pegamos antecipando o pior, visualizando cenários de fracasso ou esperando a rejeição antes mesmo de tentar? Esse padrão, embora comum, revela uma verdade crucial. Grande parte do nosso sofrimento não advém dos eventos em si, mas da disposição interna com que os encaramos. Jung, com sua lucidez penetrante, compreendia que aquilo que ainda não se materializou já existe, de alguma forma, no reino da nossa imaginação. E o que nutrimos internamente tem o potencial de se manifestar concretamente. Se você vive imerso no medo do insucesso, suas ações se tornam vacilantes, sua autoconfiança diminui, e portas se fecham antes mesmo de serem tocadas. No entanto, ao transmutar essa disposição interna e passar a viver como se o caminho estivesse se desdobrando de forma favorável, uma nova energia pulsa, e com ela, uma nova realidade começa a se desenhar ao seu redor. Agir como se tudo já estivesse dando certo não é uma quimera, mas um convite à colaboração com o invisível, com aquilo que ainda está em gestação dentro de você. É como se o futuro que você anseia precisasse ser nutrido primeiramente em seu modo de ser, em sua presença, em suas ações cotidianas. Ao adotar essa perspectiva, você se torna alguém que se move com dignidade, que se posiciona com firmeza, que se expressa com autenticidade. Não porque tudo é perfeito, mas porque uma certeza silenciosa permeia seu ser, a certeza de que o processo está em andamento. Essa convicção não clama por aplausos ou resultados imediatos, ela brota do encontro genuíno entre você e seu próprio destino, mesmo quando o percurso ainda se mostra encoberto pela névoa. É nesse ponto que o invisível passa a operar a seu favor, pois você deixou de lutar contra a vida e escolheu caminhar lado a lado com ela. É claro que essa postura exige dedicação. Ninguém nasce com a habilidade de sustentar a confiança em meio ao caos. Contudo, a vida, em sua infinita sabedoria, constantemente nos oferece oportunidades para exercitar essa forma de estar no mundo. Quando algo não sai como planejado,
quando uma porta se fecha, quando o silêncio ecoa onde você esperava uma resposta. Esses são os momentos em que a decisão de agir como se tudo já tivesse dado certo revela sua verdadeira potência. Nessas encruzilhadas, você tem a escolha: encolher-se ou expandir-se, recuar ou prosseguir com leveza. E é aqui que reside o ponto mais transformador. Cada vez que você mantém essa postura, mesmo na incerteza, algo dentro de você se fortalece. Uma sabedoria se instala, ensinando que é possível confiar mesmo sem compreender. Com o tempo, essa confiança deixa de ser um esforço e se integra como um estado natural do ser. Não porque todos os problemas se resolveram, mas porque você aprendeu a viver como se já estivesse completo desde o princípio. Há uma diferença sutil, mas abissal, entre esperar que algo mude e viver como se a mudança já estivesse em curso. A primeira atitude te aprisiona a um futuro distante, sempre à espera de um sinal que justifique seu próximo passo. A segunda, por outro lado, te impulsiona para o agora, com o que você possui, com quem você é, com a certeza de que o próprio ato de caminhar é uma afirmação do seu propósito. Jung via essa conduta como uma manifestação da integração interior, um sinal de que o inconsciente está sendo ouvido, respeitado e incorporado nas escolhas da vida. Ao viver como se tudo já estivesse se alinhando, você, na verdade, sinaliza para si mesmo que já é digno do que almeja. E esse reconhecimento interno tem o poder de transmutar o que antes parecia inatingível em algo familiar, próximo é totalmente possível. Essa transformação não se restringe ao plano psicológico. Ela se manifesta em suas interações, em sua forma de se comunicar, de escolher, de reagir. Sua linguagem se modifica. As palavras de diminuição, adiamento e hesitação dão lugar a expressões de firmeza. Seu corpo também se ajusta, irradiando mais presença e serenidade. Isso não ocorre porque as circunstâncias externas magicamente melhoraram, mas porque sua frequência vibracional se harmonizou com um estado mais elevado de confiança. É como sintonizar uma estação de rádio, que sempre esteve no ar, mas que só agora você consegue ouvir com clareza. Oportunidades que pareciam invisíveis começam a se materializar, pessoas se aproximam, caminhos antes bloqueados se abrem. E tudo isso não como uma mera consequência de um esforço racional, mas como o fruto de uma entrega coerente e silenciosa a uma nova forma de existir. Talvez o mais surpreendente de tudo seja perceber que, ao agir como se tudo já tivesse se encaixado, você se aproxima cada vez mais de sua verdadeira essência. Aquilo que antes parecia condicionado a resultados externos começa a brotar de dentro, independentemente do que acontece fora. Você descobre que não precisa mais esperar pelo dia perfeito, pela confirmação externa, pelo sucesso para se sentir completo. Essa sensação de inteireza emerge do seu próprio comprometimento com a vida que está desabrochando dentro de você. E quanto mais você vive a partir desse lugar, mais sentido tudo faz. Até mesmo os erros do passado, as decepções, as dores, tudo se organiza em um novo panorama, onde cada experiência parece ter sido uma peça fundamental para te trazer exatamente aqui. Nesse ponto, você deixa de viver buscando provas e passa a viver expressando certeza, uma certeza serena que não precisa de explicações, porque já está sendo vivida. Quando você escolhe viver como se tudo já tivesse dado certo, não está apenas tomando uma decisão racional, está ativando um símbolo dentro de si. Para Jung, os símbolos são catalisadores essenciais na transformação da consciência. Um símbolo contém mais do que a mente pode apreender. Ele fala diretamente ao inconsciente, desperta forças adormecidas, reorganiza as imagens internas e inicia um processo de alinhamento entre o que você almeja e o que você se torna. Ao agir com essa confiança silenciosa, você evoca esse símbolo em cada gesto, cada palavra, cada escolha. A simples atitude de se levantar da cama com dignidade, de cuidar do que é seu com atenção, de tratar as pessoas com generosidade, mesmo em dias difíceis, tudo isso transmite uma mensagem clara ao seu mundo interno. Eu já estou vivendo a vida que me pertence, mesmo que ainda esteja em construção. Essa coerência simbólica é uma das forças mais transformadoras que existem, e quanto mais você se entrega a essa forma de viver, mais o inconsciente responde.
Jung dizia que aquilo que você evita se torna seu destino, mas aquilo que você integra se torna seu poder. Viver como se tudo já tivesse dado certo é uma forma de integração, porque você não mais foge de quem deseja ser, nem adia a versão mais autêntica de si mesmo. Você passa a tratar seus sonhos como parte da sua realidade, não como fantasias distantes. E esse tratamento muda tudo. Ele altera a forma como você administra seu tempo, como cuida do seu corpo, como escolhe seus relacionamentos. A vida interior deixa de ser um território caótico e se transforma em um jardim que você cultiva com presença. E mesmo nos dias em que tudo parece desmoronar, você continua plantando, não porque seja fácil, mas porque já compreendeu que a colheita não depende apenas do clima, mas da fidelidade com que você semeia. Com o tempo, você começa a perceber que a própria realidade se reorganiza em torno desse novo modo de ser. Coincidências se multiplicam, intuições se tornam mais nítidas, os encontros certos acontecem sem esforço. E mais do que isso, você começa a experimentar um sentimento de pertencimento, como se finalmente estivesse onde sempre deveria estar. Não porque o mundo mudou magicamente, mas porque sua percepção se transformou. Aquilo que antes parecia impossível agora é apenas uma questão de tempo e dedicação. E você já não precisa mais correr nem provar nada, porque a certeza que carrega por dentro é mais poderosa do que qualquer validação externa. Este é o alvorecer de uma nova vida, uma vida onde o que você acredita, sente e faz caminham juntos. E quando isso acontece, o mundo não tem outra escolha senão responder à altura. A grande virada acontece quando você percebe que não precisa mais se apoiar apenas em evidências externas para sustentar sua própria fé. Algo em você muda de eixo. A força deixa de vir do que está fora e começa a nascer de dentro. Essa é uma mudança sutil, mas radical. Quando você age como se tudo já tivesse se concretizado, está dizendo ao seu inconsciente que confia na direção que a vida está tomando, mesmo que ela ainda não tenha se revelado por completo. Jung acreditava que o inconsciente não era apenas um reservatório de traumas ou memórias esquecidas, mas um campo vivo, repleto de imagens, símbolos e impulsos criativos. Quando você começa a se mover com essa confiança interna, o inconsciente colabora, responde, orienta. Ele envia sinais, sonhos, pressentimentos, e você passa a perceber que essa sabedoria que emana de dentro é muito mais precisa do que qualquer plano que o ego conseguiria formular sozinho. Esse tipo de conexão não pode ser forçada. Ela floresce naturalmente quando você vive com presença, quando deixa de se esconder atrás do medo de errar ou de ser rejeitado. Agir como se tudo já tivesse dado certo é, em essência, um ato de presença. E presença não significa apenas estar no momento, mas estar inteiro. Quando você está inteiro, o passado não o prende e o futuro não o assusta. Você sente que há um fio invisível conectando todos os acontecimentos da sua vida, e mesmo aquilo que antes parecia uma perda irreparável começa a fazer sentido. Essa sensação não brota de explicações lógicas, mas de uma compreensão silenciosa, como se algo em você dissesse: agora eu entendo por que aquilo aconteceu. Agora eu vejo onde aquilo me trouxe. E nesse ponto, sua trajetória deixa de ser uma sucessão de acertos e erros, se torna uma construção simbólica viva, que o forma a cada passo. Então, a confiança que você cultiva deixa de ser uma ferramenta para conquistar algo e passa a ser um estado de ser. Você não age com fé para que as coisas aconteçam. Você age com fé porque já compreendeu que tudo está acontecendo. Essa é uma diferença fundamental. A partir desse lugar, você começa a tomar decisões com mais clareza, mesmo sem garantias. Permite-se expressar com mais liberdade, mesmo sem saber como será recebido. Arrisca-se com mais coragem, não porque perdeu o medo, mas porque o medo já não o paralisa. Viver como se tudo já tivesse dado certo não é uma fórmula para evitar o sofrimento, mas uma maneira de atravessá-lo com dignidade. É uma forma de andar com a alma à frente, guiando os passos do corpo. E isso transforma não apenas o que você vive, mas o que você se torna ao viver. Quando você passa a viver como se tudo já tivesse se realizado, uma mudança profunda ocorre em sua relação com o tempo. A pressa diminui,
A ansiedade se dissipa. Você já não corre atrás de um ideal inalcançável, nem se prende à nostalgia do que poderia ter sido. Algo em você compreende que tudo tem seu próprio ritmo, e que cada fase da vida é um capítulo necessário, mesmo quando parece estagnado ou difícil. Jung dizia que o tempo psicológico difere do tempo do relógio, e que muitas vezes a alma necessita de pausas, silêncios, intervalos longos para amadurecer aquilo que a mente ainda não consegue processar. Quando você aceita isso, para de se cobrar por resultados imediatos e começa a valorizar o processo, mesmo quando ele parece invisível. E ao viver com essa aceitação, paradoxalmente, tudo começa a fluir com mais leveza. Não porque você acelerou, mas porque parou de resistir. Esse estado de entrega não é passividade, muito pelo contrário, é a base de uma ação mais lúcida e potente. Quando você vive como se já estivesse alinhado com seu propósito, começa a fazer escolhas mais autênticas. Não precisa mais agradar, competir ou justificar. Suas ações passam a refletir sua verdade, e isso traz uma sensação de liberdade quase desconhecida para quem sempre viveu se moldando às expectativas alheias. Viver dessa forma é um ato de coragem, pois muitas vezes o mundo ao seu redor ainda opera sob os antigos códigos do medo, da comparação, da pressa. Mas você já não precisa mais desse jogo, e ao sair dele, começa a inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Sua presença se torna um convite silencioso para que os outros também confiem mais em si, mesmo que você não diga uma palavra. E esse tipo de influência é mais poderosa do que qualquer argumento. Com o tempo, você percebe que os maiores obstáculos nunca estiveram fora, sempre foram internos. O medo de não ser suficiente, a dúvida sobre o próprio valor, a vergonha de desejar mais da vida. Quando você age como se tudo já tivesse dado certo, está enfrentando esses fantasmas de frente, sem brigar com eles, mas também sem permitir que ditem seus passos. Está dizendo a si mesmo que é possível viver com confiança mesmo sem garantias, que é possível escolher a paz antes do fim do conflito, que é possível ser inteiro mesmo sem ter tudo resolvido. E é nesse ponto que algo profundo se desloca dentro de você. A sensação de estar em guerra com a vida começa a se dissolver, e em seu lugar surge uma nova sensação, a de estar em sintonia com algo maior que o conhece melhor do que você mesmo, um movimento silencioso, mas real, que o leva para onde você sempre quis estar, mesmo que ainda não tenha percebido. Talvez o maior presente de viver como se tudo já tivesse se realizado seja perceber que, no fundo, a vida nunca foi sobre conquistar coisas para se sentir completo, mas sobre reconhecer o valor que já existe dentro de você. Por muito tempo, somos ensinados a acreditar que precisamos provar algo ao mundo, que só seremos dignos quando formos aceitos, elogiados, bem-sucedidos. Isso nos empurra para uma busca cansativa, onde cada conquista é rapidamente substituída por uma nova meta. Mas chega um momento em que algo dentro de você muda. Você para de correr atrás de aprovação e começa a se perguntar quem realmente é, além dos rótulos, das expectativas, dos papéis que aprendeu a desempenhar. E ao viver como se já estivesse onde precisa estar, você começa a acessar esse lugar interno de calma, segurança e verdade, um lugar que sempre esteve lá, mas que você talvez não soubesse ouvir. Essa mudança de postura transforma até a forma como você compreende o sentido da vida. O que antes parecia distante, complicado ou grandioso demais agora se revela nas coisas simples do cotidiano. Você começa a perceber propósito no jeito como escuta alguém com atenção, na forma como cuida das suas emoções, na decisão de seguir com respeito mesmo quando está cansado. Não se trata mais de encontrar algo fora de você, mas de reconhecer que cada pequeno gesto, quando feito com consciência, tem valor. Viver como se tudo já tivesse se concretizado o aproxima dessa forma de ver. E quanto mais você vive com essa presença, mais percebe que não está atrasado, nem errado, nem perdido. Você está exatamente no ponto da sua história em que deveria estar. E esse reconhecimento silencioso traz paz. Uma paz que não depende de respostas, mas nasce do simples fato de você se permitir ser quem é agora. Com esse novo olhar, até a vida ao redor começa a se transformar.
As situações que antes pareciam difíceis passam a ser enfrentadas com mais clareza, as relações ganham mais verdade, o tempo deixa de ser uma corrida e se torna um espaço de construção. E você já não precisa mais de tudo resolvido para viver com o coração leve, porque quando você age como se tudo já tivesse dado certo, você não está se enganando, está se posicionando. Está dizendo a si mesmo que já tem valor mesmo antes do resultado, que já pode caminhar com firmeza mesmo em meio à dúvida, que já pode sorrir, descansar, agradecer, mesmo sem ter chegado a lugar nenhum. Porque talvez a maior chegada de todas seja essa, quando você percebe que não precisa mais se tornar outra pessoa para viver uma vida inteira. Viver como se tudo já tivesse dado certo não é um truque mental, nem uma maneira de fingir que a vida está sob controle. É, na verdade, um gesto de maturidade emocional, um sinal de que você não está mais esperando pela permissão do mundo para se sentir inteiro. Essa postura não nega os desafios, não ignora os medos, não desconsidera as dores, ela apenas escolhe atravessar tudo isso com dignidade, com um tipo de fé que não precisa de provas. Porque quando você age assim, algo dentro de você muda de lugar. Você deixa de viver preso ao que falta e começa a valorizar o que já existe. Começa a entender que a força não está no resultado, mas no passo que você escolhe dar, mesmo quando o caminho ainda é incerto. Esse passo silencioso, cheio de presença, é o que transforma a vida por dentro, e é por isso que, com o tempo, ela também começa a se transformar por fora. Essa escolha de caminhar com confiança, mesmo sem garantias, é uma forma profunda de amor próprio. É como se você dissesse a si mesmo: eu me respeito tanto que não vou mais viver esperando por aprovação, reconhecimento ou segurança total. Eu vou viver agora, com o que tenho, com quem sou, com tudo que já aprendi e carrego em mim. E nesse ponto, você descobre uma liberdade que não depende de circunstâncias, porque a verdadeira liberdade começa quando você para de condicionar sua alegria ao que ainda não aconteceu. E se, ao fazer isso, a vida começar a responder melhor, com mais fluidez, com mais encontros certos, com mais sincronicidades, que bom. Mas mesmo que tudo continue em silêncio por um tempo, você já não depende disso, porque já fez a escolha de viver como quem já é inteiro. Essa é a verdadeira revolução. Não é gritar para o mundo quem você quer ser. É viver como se você já tivesse se encontrado. É acordar com presença, falar com verdade, cuidar do que é seu com amor, atravessar os dias bons e ruins com um tipo de paz que não se explica. Carl Jung, em sua sabedoria, nos lembrou que a vida tem uma lógica mais profunda do que os olhos podem ver. E quando você se alinha a essa lógica, não com pressa, mas com entrega, tudo começa a ganhar outro ritmo. O que parecia distante se aproxima, o que parecia confuso se revela, e o que parecia impossível começa a fazer parte do seu caminho. Porque você já não está mais tentando chegar, você já chegou em si. E é justamente por isso que agora tudo pode dar certo. Se esse conteúdo ressoou em você, se inscreva no canal Mentes em Diálogo para receber mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.